Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã. Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naação. Naação gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Iluíde, Iluíde gerou Eleazar, e Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E do exílio na Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vivendo esse tempo muito próximo da chegada do Emmanuel, Deus conosco, a liturgia de hoje nos coloca os textos que nós acabamos de ouvir e que nos fala do testamento de Jacó, que está prestes a morrer, e os antigos atribuíam um valor sagrado e talvez até profético às palavras dos moribundos. E nesse texto breve de hoje, do livro do Gênesis, então, Jacó junta os seus filhos e passa, então, através de imagens nem sempre compreensíveis para nós, para nos dizer que a confiança de Jacó em Deus permanece. Tanto é verdade que ele vai dizer, o cetro não será tirado de Judá. E assim, em Jesus, né, se a antiga lei já tinha a ideia de um Redentor, o Antigo Testamento trazia Jesus também no seu bojo. Então, o cetro do Messias, que é o mesmo cetro de Deus, se identifica de tal modo que não será jamais perdido. Então, o sinal do seu poder, mas sobretudo do seu amor, porque Deus vai reinar e servir os seus servos. Nós ouvimos também o Evangelho, que às vezes é uma passagem muito insólita, algumas vezes, né, se proclama de um modo todo particular também naquela do Evangelho de Lucas. De modo descendente, né, Mateus traz a genealogia para falar da humanidade do Verbo de Deus que se encarnou no seio de Maria. Todos nós temos a nossa história relacionada com os nossos antepassados. E os antepassados também de Jesus Cristo aparecem desde o início no Evangelho de Mateus. Então, mais do que contar fatos, Mateus quer de fato fazer os seus leitores compreender quem
era Jesus. Então, nós temos uma intenção particular de Mateus para falar de Jesus como aquele que foi profetizado, cuja vinda, e depois, então, assume a nossa natureza humana. Jesus, portanto, é um homem. Isto é, uma pessoa humana, é filho de Maria, pertence, portanto, ao gênero humano e ao povo eleito. Jesus é o Messias, descendente de Davi, herdeiro da promessa que Deus fez a Abraão e que passa pelo rei Davi, que será aquele que vai, de fato, constituir numa referência à descendência de Jesus. Ele será chamado filho de Davi. E por isso mesmo, nós vamos encontrar, né, nessa descrição da genealogia de Jesus, também as pessoas que nem sempre eram puras, né? Tanto é verdade que vai aparecer entre as pessoas citadas, pessoas muito simples, patriarcas, escravos, reis, como Davi, Salomão, pastor, camponês e até carpinteiro. Entre as mulheres está também uma prostituta, para dizer o seguinte, que a história humana que Jesus assume não é uma história totalmente pura, mas uma história de pecadores, para os quais ele foi enviado para operar a redenção de todos nós e nos tornar, de fato, com a ressurreição e a certeza da eternidade, puros e puras perante Deus, para gozarmos da eternidade. Celebrar o Natal não é outra coisa do que a gente ter em mente esse dado fundamental. Jesus é alguém como nós. Jesus é alguém que assumiu toda a nossa natureza. Por isso mesmo, tudo aquilo que ele viveu e que, de um certo modo, também todos nós vivemos, faz parte de um projeto de Deus que colocou na redenção operada por Jesus e na ressurreição dada a Jesus a nossa vocação última. Portanto, celebrar o Natal é celebrar com o coração agradecido, porque Deus, que nos amou ao chamar à existência, nos amou ainda mais mesmo quando nós nos perdemos pelo pecado, porque o seu amor misericordioso é maior que todo o pecado humano. Agradeçamos, portanto, essa vinda do Filho de Deus feito Emmanuel, Deus conosco, e nos preparemos, como foi pedido no Evangelho da liturgia dominical de ontem, que devemos fazer, e nós sabemos o caminho que João Batista nos apontou, o caminho da acolhida, o caminho da justiça e, de um modo todo particular, o caminho de podermos assumir, como Jesus assumiu a nossa natureza, assumirmos a nossa vocação. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.